Só um minutinho. Pode sim. Obrigada. Beleza. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gisele Beltramini. Eu sou aluna do mestrado aqui na Neuro desde 2020. Eu sou aluna do professor Claudinei. E eu vou hoje trazer para vocês a aula de amostragem no bloco de metodologia. Tá? Minha aula tá um pouco curta, tá? Eu vou deixar bastante espaço para vocês tirarem dúvidas. Eu tenho alguns exemplos, então se a gente depois quiser se debruçar em cima dos exemplos, a gente pode ir voltando conforme vocês forem perguntando. Eu não sei como está o esquema de dúvidas, se o pessoal tá querendo fazer dúvida, tirar dúvida no meio da aula. Se vocês quiserem, não tem problema, vai mandando no chat. Eu não garanto que eu vou sempre parar para voltar e ler as dúvidas, mas se alguém quiser levantar a mão, alguma coisa assim, eu acho que eu escuto um alerta aqui, né? Então, assim que eu puder, eu já dou a palavra para a pessoa perguntar, tá? E se preferirem, podem anotar as dúvidas, escrever no chat, que eu respondo depois no final da aula. E a gente vai discutindo, tá bom? Bom, acho que para introduzir é isso. Certo. Então, para iniciar, eu queria mostrar aqui a bibliografia que eu utilizei para formular os slides. Então, vou ter, não nessa aula, mas na próxima aula, vocês ficam comigo até o final do dia hoje, tá? Então, esses foram os livros que eu utilizei. Acho que nessa aula não tem nenhum print, mas... então, eu utilizei essas edições aqui, que são as que eu tenho acesso. A 4ª edição do Design in Clinical Research e a 6ª edição do Estatística Básica do Bussab e Moretti, tá? Bom, eu vou trazer, então, um pouquinho para vocês da teoria estatística da amostragem, né? E quando que a gente estuda ela. No geral, na pesquisa básica, na pesquisa clínica, a gente quer estudar uma população, mas frequentemente, na maioria das vezes, a gente não tem acesso a ela toda, seja por diversas questões. Geralmente pode ser muito caro estudar inteira a população que a gente gostaria. Às vezes a gente não tem tempo, às vezes nos falta pesquisadores, às vezes espaço, e às vezes realmente não dá para a gente estudar todas as pessoas do mundo, né? A gente não tem nada disso, ninguém nunca tem. Então, a gente vai sempre buscar selecionar uma parte dos elementos dessa população para, então, analisar e fazer inferências sobre ela. Eu não vou trazer aqui a teoria de inferência, mas eu vou mencionar um pouquinho, porque a amostragem está ali, a amostragem ela tem tudo a ver com a inferência, porque se a gente não fizesse inferências, a gente só não faz inferência quando a gente está estudando a população inteira. Então, como a gente tem que selecionar a parte dos elementos, a gente vai utilizar essa amostra para fazer inferências a partir da amostra sobre a população, alvo que a gente quer estudar. Então, a amostragem vai ser ali o método que a gente utiliza para selecionar a amostra mais representativa possível da população-alvo. E a gente faz isso buscando minimizar vieses. Então, por que eu estou falando disso, né? Quando a gente faz uma seleção de uma parte da população, a gente está sempre vulnerável à existência, ao aparecimento dos vieses. Os vieses são uma parte constituinte da pesquisa, a gente não tem como fugir deles, mas a gente pode sempre minimizá-los. Então, a gente tem que sempre pensar sobre eles e buscar formas de minimizá-los. E já de cara a gente consegue pensar em um dos primeiros vieses que a gente inevitavelmente vai ter, que são, especialmente quando a gente trabalha faz pesquisa com pessoas, né?
voluntários humanos, que a gente vai estar selecionando apenas as pessoas que aceitaram participar do nosso estudo. Então, muitas vezes isso não vai fazer diferença. Às vezes, quando a gente está fazendo uma pesquisa clínica com participantes e a gente quer analisar sintomas, coisas mais físicas, isso pode não fazer diferença. Mas, às vezes, a gente, por exemplo, está estudando algum aspecto relacionado à motivação ou a vieses cognitivos. E então a gente tem que manter em mente que as pessoas que a gente está acessando ali são as pessoas que aceitaram participar do nosso estudo e talvez elas respondam diferente às medidas que a gente está coletando com relação às pessoas que por acaso não aceitaram, tá? E da mesma maneira, a gente tem que lembrar sempre que a gente vai estar inevitavelmente analisando as pessoas que o recrutamento conseguiu acessar. Então, muitas vezes, se a gente faz um recrutamento por meio da internet, por meio de redes sociais, a gente tem que manter em mente que o nosso recrutamento está acessando apenas pessoas que têm acesso à internet, que têm acesso a redes sociais, e talvez as pessoas que não têm esse acesso responderiam diferente. E a gente tem sempre que pensar se isso importa na nossa pergunta de pesquisa, se isso faz diferença, se a gente gostaria de, na verdade, ter a resposta das pessoas que não têm redes sociais. Um outro exemplo é quando a gente vai buscar pacientes na clínica e a gente está buscando em uma clínica particular, que só tem pacientes que pagam particular. Então, a gente vai estar, inevitavelmente, tendo dados de pacientes que têm um nível socioeconômico mais alto do que a maioria da população. Então, a gente tem que pensar se as variáveis que a gente vai coletar são afetadas pelo nível socioeconômico. Ou, por exemplo, quando a gente vai buscar pessoas em um hospital público, talvez. Então, aí a gente não vai ter tantas pessoas com um nível socioeconômico mais alto. A gente vai ter aí um nível mais médio, mais baixo. Então, a gente tem que pensar novamente se isso afeta o que a gente está perguntando ou não. Muitas vezes afeta, muitas vezes não afeta. Tá? Em alguns casos, a gente pode acabar incluindo mais mulheres do que homens. Então, uma situação muito típica de acontecer é a gente fazer a pesquisa com alunos da graduação daquela universidade em que a pesquisa está acontecendo. Então, por exemplo, a gente pode querer estudar consumo de álcool na população universitária. Só que a gente pode estar fazendo essa pesquisa em um centro ali que tem mais alunos do curso de saúde. E, gente, em cursos de saúde, a gente tem mais mulheres do que homens. Então, a gente tem que pensar se as mulheres, se isso faz diferença para a gente, e se isso fizer diferença, eu vou mostrar ali, mais para frente, um tipo de amostragem que vai buscar diretamente selecionar um número igual aí de mulheres e de homens, tá? Um outro viés aí também já seria que a gente vai estar só selecionando pessoas com acesso à universidade. A gente sabe que o acesso à universidade, especialmente no nosso país, é restrito, né? Bastante restrito. Então, a gente vai estar deixando de fora pessoas que não são universitárias, e aí, nesse caso, a intenção era mesmo estudar população universitária, mas às vezes não. Então, a gente tem sempre que manter isso em mente. E a amostragem vai ser a maneira que a gente vai, idealmente, né, a gente deve colocar todos esses possíveis vieses, deve tê-los em mente, e utilizar a melhor técnica amostral possível para buscar minimizar todos esses vieses e quaisquer outros que possam acontecer. Geralmente, dentro de uma mesma área, tem alguns vieses comuns que já são aí o lugar comum mesmo, que a gente sempre pensa. Então, a gente sempre seleciona uma amostra representativa da população que a gente quer estudar por meio da amostragem. Então, para começar o delineamento amostral, a gente tem alguns critérios
que estão envolvidos com definir a população de interesse. Então, só para trazer alguns conceitos aqui, primeiramente, eu falei de população-alvo, e então eu queria definir aqui que a população-alvo vai ser delimitada por algumas características clínicas e demográficas, ou de outro tipo mesmo, socioeconômicas, às vezes, dependendo do que a gente quer estudar. Então, um exemplo seria adolescentes com diagnóstico de autismo. Essa seria uma população-alvo. O próximo conceito aqui seria a população acessível, que vai ser um subgrupo da população-alvo que está acessível para o estudo. Então, nesse caso dos adolescentes com diagnóstico de autismo, a gente pode especificar dos adolescentes com diagnóstico de autismo morando no ABC Paulista em 2022. São esses adolescentes a que eu vou ter melhor acesso. Então, essa é a minha população acessível. A gente tem também a intenção de amostra, então a parte da população acessível que a gente quer incluir no estudo, isso vai ter a ver com os critérios que eu vou trazer no próximo slide. E, por fim, a amostra de fato. Então, são os sujeitos que, de fato, a gente incluiu no estudo. Então, para definir a população de interesse, a gente define critérios de seleção. Esses critérios de seleção são os critérios de inclusão, e ali a gente vai definir algumas características principais da população-alvo que sejam relevantes para a pergunta de pesquisa e que sejam eficientes para o nosso estudo. Então, ali é o momento que a gente vai delimitar idade, características demográficas, diagnóstico. Então, a gente vai pensar se a gente quer incluir pessoas autistas, e aí se a gente quer incluir, por exemplo, um grupo controle também. Então, apenas incluir isso, então excluir outros diagnósticos, né? Isso talvez entre no critério de exclusão ou não. E aí, por fim, sim, os critérios de exclusão, onde a gente vai especificar subgrupos que, por alguma limitação, por algum motivo, a gente não pretende estudar. Então, alguns critérios de exclusão comuns, especialmente na pesquisa clínica, são, e trazendo um pouco para a pesquisa da neuro, né, são o uso de certos medicamentos ou a impossibilidade de fazer uma ressonância magnética funcional. Então, por exemplo, a gente quer estudar o nível de alguns neurotransmissores, mas a gente vai preferir, então, excluir as pessoas que façam uso de medicamentos, por exemplo, ansiolíticos e antidepressivos, porque esses vão estar alterando o nível desses neurotransmissores de uma maneira, né, artificial, que muitas vezes a gente não quer. Em alguns tipos de testes de atenção também, a gente prefere excluir os participantes que utilizam certos medicamentos, porque isso vai alterar também o desempenho deles nesses testes. Então, a gente, comumente, eu fiz isso na minha iniciação científica, a gente exclui os participantes que façam uso de certos medicamentos, e ali, então, no início da pesquisa e no recrutamento, a gente vai fazer essa seleção aí, né? Também a impossibilidade de fazer ressonância magnética funcional. Então, vou trazer de novo o exemplo do autismo. Às vezes a gente quer estudar crianças com autismo, autistas, e a gente quer fazer ressonância magnética funcional com elas. E aí a gente vai ter que fazer alguma tarefa, só que muitas vezes a gente está pensando ali numa população que tem mais questões sensoriais, e até pessoas sem diagnóstico já costumam ter problemas ali para fazer uma ressonância magnética, especialmente funcional, em que você tem que ficar acordado. Então, a gente vai acabar excluindo as pessoas que não consigam fazer a ressonância magnética funcional, até porque no caso ali, seria um dos métodos importantes para a nossa pesquisa. Então, quem não conseguir vai acabar sendo excluído. E aí eu puxo também para um outro tipo de critério de exclusão que é bastante comum, especialmente
Na neuro, quando eu lido bastante com isso no meu mestrado, a gente exclui pessoas cujos dados de ressonância magnética estrutural também tenham muitos artefatos, muitas questões de movimentação de cabeça. Então, as pessoas com muitos movimentos de cabeça vão ter ali uns dados que a gente sem muita qualidade. Então, esse é um critério de exclusão, vai ser colocado, né, numa etapa já da análise dos dados, mas a gente tem que pensar nele antes, já no delineamento amostral. Então, a gente não vai excluir isso no recrutamento, até porque a gente não tem como saber disso antes, mas a gente tem que definir anteriormente, lá no começo, que a gente vai excluir esses participantes. E aí, eu puxo um adendo também, do porquê que é importante a gente definir isso antes, né? Porque senão a gente fica um pouco tentado a, depois que tem os dados, buscar outros critérios de exclusão, às vezes, que muitas vezes vão trazer novos vieses, em vez de diminuir os vieses que a gente não quer, né? Não gosta. Então, aqui na parte dos critérios, eu acredito que seja isso. E vou partir agora para os tipos de amostragem. Então, o primeiro tipo que eu vou trazer para vocês é a amostragem aleatória simples, depois a amostragem aleatória estratificada, a amostragem sistemática e a amostragem por conglomerados, e depois a amostragem por conveniência e o método Snowball. Então, esses 4 primeiros vão resultar aí em amostras probabilísticas e os 2 últimos em amostras não probabilísticas. E eu vou explicar um pouquinho melhor qual a consequência disso. Bom, na amostragem aleatória simples, então a gente vai ter a listagem de todos os sujeitos ali, de todos os elementos que fazem parte da nossa população-alvo, a população que a gente definiu lá atrás. E após essa listagem, essa enumeração, a gente vai fazer a seleção de um subgrupo de maneira aleatória. Então, esse subgrupo vai ter o tamanho que a gente vai definir na estatística. Eu não trouxe a questão de tamanho da amostra aqui para vocês, tá? É uma questão um pouco mais extensa, mas só queria mencionar que a gente precisa sempre selecionar também. Não basta selecionar a amostra, né? A gente precisa selecionar uma amostra de um tamanho que seja satisfatório para a parte estatística depois, que não traga erros do tipo 1 nem erros do tipo 2. Então, uma amostragem grande o suficiente para a gente ter uma significância estatística, e eu não vou entrar nesse mérito por enquanto, e também que não seja grande demais para a gente achar diferença onde não tem, tá bom? Então, um exemplo aqui para a amostragem aleatória simples seria quando a gente gostaria de estudar as habilidades de leitura nos alunos de 2º ano do ensino fundamental de uma certa escola municipal de Santo André. Então, a gente vai pegar, nesse caso, a gente precisa fazer um primeiro contato com essa escola e então ter, né, toda a permissão para fazer esse tipo de estudo. E aí a gente vai ter uma lista de todos os alunos que estejam no 2º ano do ensino fundamental. E a partir dessa lista, a gente vai fazer uma seleção aleatória de um subgrupo desses alunos. E aí, então, seria uma amostragem aleatória simples. Só para trazer um pouco da questão dos critérios de inclusão e de exclusão, para ajudar vocês a irem pensando, até porque vocês têm que fazer isso, né, no projeto de vocês. Vamos supor aqui que a gente vai fazer, então a gente quer testar a habilidade de leitura, e aí os testes que a gente tem, eles são baseados no idioma português. Então, a gente tem aí já um critério de exclusão, ou talvez um critério, às vezes é um pouco difícil de separar o que é critério de inclusão do que é um critério de exclusão, então você faz o oposto ali. Mas, então a gente pode buscar excluir os alunos que não tenham o português como primeira língua.
porque esses testes vão utilizar o português e eles são feitos para quem tem o português como primeira língua. Então, a gente coloca aí esses critérios. Então, seria um exemplo. Tá ficando claro? Espero que sim. O próximo tipo de amostragem é a amostragem aleatória estratificada. Então, a gente vai ter aí a divisão por subgrupos de acordo com características que sejam importantes para a nossa pergunta de pesquisa, como sexo ou raça. Tá, então, já trazendo o exemplo aqui, vamos supor que a gente quer estudar a empatia nos pacientes autistas de uma clínica de neuropsiquiatria. Então, a gente vai lá ter contato com os neuropsiquiatras. Era neuropsicologia, gente, eu escrevi errado. Então, a gente vai ter contato ali com os neuropsicólogos daquela clínica, vai pegar os pacientes, vai pegar uma lista dos pacientes que eles atendem por ali, e a gente quer fazer uma amostragem aleatória ali. Só que se a gente simplesmente listar e separar um grupo de ali, vamos supor, 60 pessoas que a gente quer estudar. Se a gente simplesmente selecionar aleatoriamente 60 pessoas, a gente não vai ter, muito provavelmente, um tamanho de amostra igual, tanto para o sexo feminino como para o masculino. Por quê? No autismo, a gente tem mais pacientes do sexo masculino diagnosticados do que do sexo feminino. Isso é uma questão muito grande, que inclusive eu estudo no meu mestrado. Então, isso é um fato, pelo menos por enquanto, mas a gente quer estudar tanto participantes do sexo masculino quanto do sexo feminino. Isso é importante por uma questão de representatividade nos estudos. Isso, inclusive, é a questão que eu estudo. Na verdade, ninguém costuma fazer isso, tá? No geral, só trazendo uma curiosidade para vocês, no geral, na pesquisa de autismo, a gente tem uma diferença avassaladora na quantidade de participantes do sexo masculino que são utilizados como sujeitos de pesquisa, comparados ao sexo feminino. A gente tem muito poucas mulheres autistas estudadas, mulheres ou meninas. Então, isso não costuma acontecer, mas a gente quer mudar isso, então a gente quer selecionar tanto pacientes, a mesma quantidade de pacientes do sexo masculino que do sexo feminino. E aí a gente vai fazer esses tratos, então, por sexo. Então, a gente vai pegar a lista dos pacientes dessa clínica de neuropsicologia e vai separar os homens e as mulheres, e então só pegar aí 30, fazer uma amostragem aleatória, selecionar aleatoriamente 30 mulheres e 30 homens, tá? Ou meninos e meninas, dependendo da idade que a gente quer estudar. O próximo tipo de amostragem que eu vou trazer aqui é a amostragem sistemática. Então, no início, ela se assemelha muito à amostragem aleatória simples, no sentido de que a gente faz a listagem de todos os que fazem parte da população-alvo. No entanto, essa seleção desse subgrupo não vai ser por um processo aleatório, em que a gente vai gerar aí números aleatórios e selecionar. Na amostragem sistemática, essa seleção vai se dar por um processo periódico pré-ordenado. O que isso quer dizer? Então, a gente coloca uma ordem aí, um tipo de seleção. Por exemplo, a gente quer estudar o equilíbrio na segunda semana do pós-operatório de uma certa cirurgia cerebral no Hospital São Paulo em 2022. Então, a gente vai pegar os prontuários, a gente vai pegar os pacientes, né, que fizerem essa cirurgia cerebral no Hospital São Paulo em 2022 e vai selecionar apenas, vou dar um exemplo aqui, os 2 primeiros pacientes de cada semana. Então, seria esse o processo periódico pré-ordenado. A gente vai selecionar os 2 primeiros de cada semana. Ou algum outro tipo de regrinha aí que você pode pensar em fazer. Nesse caso, a gente está até, talvez, colocando um viés, né? Porque
Geralmente, ali, os 2 primeiros pacientes de cada semana vão ter sido operados em um mesmo dia da semana, ou nos 2 primeiros ali dias da semana. Então, a gente está até colocando um viés nesse caso, mas a gente pode fazer isso de uma maneira diferente. Então, os 2 primeiros pacientes cujo nome começa com a letra R em cada dia. A gente pode pensar nesse tipo de seleção também, que é um processinho periódico aí, pré-ordenado, meio sistemático. Esse método ele não tem muitas vantagens logísticas e não costuma necessariamente ser uma opção melhor, tá? Mas eu trouxe para vocês porque é um método que existe. O último tipo de amostragem probabilística que eu queria trazer para vocês é a amostragem por conglomerados. Ela é um pouco mais complexa de se explicar, um pouquinho complicado. Mais complexa mesmo, mas eu vou tentar explicar bem aqui para vocês. Então, nesse tipo de amostragem, também é chamada de amostragem por clusters, né, que é o nome em inglês, a gente vai fazer uma amostra aleatória de agrupamentos naturais de indivíduos na população. O que isso quer dizer? Então, naturalmente, na população, a gente tem os indivíduos se agrupando de uma certa maneira. Por exemplo, a gente se agrupa por bairros dentro das cidades. E a gente vai utilizar esse tipo de amostragem quando é impraticável listar todos os elementos da população-alvo. Então, a gente procura estudar as pessoas que foram pacientes que deram entrada em algum momento com um acidente vascular encefálico. Em algum momento de 2022. Muita gente tem acidentes vasculares encefálicos. O famoso AVC, que agora a gente procura trazer como AVE, né? Então, gente, é impraticável a gente listar todas as pessoas que tiveram um AVE, mesmo que seja em 2021. Então, o que a gente vai fazer é fazer uma listagem dos bairros, e aí a gente pode fazer isso, geralmente, especialmente no Brasil, né? Em vez de listar os bairros, a gente pode listar as UBSs, e aí pensar no atendimento pós o AVE. Então, a gente vai fazer uma listagem dos bairros, então selecionar aleatoriamente alguns bairros, e só então fazer a seleção dos participantes dentro desses bairros que foram selecionados aleatoriamente. A gente pode fazer ainda essa amostragem em 2 etapas. Então, depois de selecionar aleatoriamente os bairros, por exemplo, da cidade de São Paulo, a gente vai listar as ruas que fazem parte desses bairros, e então fazer uma seleção aleatória dos endereços, né, das ruas, e só então fazer a seleção dos participantes. Espero que tenha feito sentido. Existe uma desvantagem, né, nesse método, que é o fato de que os conglomerados que ocorrem naturalmente, eles tendem a ser mais homogêneos para algumas variáveis do que a população geral. Então, por exemplo, cada bairro tende a ter pessoas de um mesmo estado socioeconômico. Então, isso vai, dependendo da sua pergunta de pesquisa especificamente, no geral, o estado socioeconômico afeta muita coisa. Então, em várias perguntas de pesquisa, isso pode estar afetando o nosso resultado, pode estar trazendo um viés aí. Então, a gente tem que estudar posteriormente também o estado socioeconômico da amostra que a gente selecionou para ver se a gente não está colocando aí um viés. Só para trazer uma curiosidade assim para vocês, eu não consigo nem falar de uma forma muito específica, porque eu não tenho detalhes sobre isso, mas é um pouquinho do que o IBGE acaba fazendo. Então, o IBGE, se eu não me engano, eles não têm apenas a listagem dos bairros e das ruas, eles selecionam os endereços de uma forma um pouco mais menor mesmo, então são conglomerados bem menores. No geral, são, acredito que sejam conglomerados sempre do mesmo tamanho, então só que do mesmo tamanho populacional. Então, eles vão selecionar aí por casas mesmo, então
em uma região que a gente tem mais prédios, por exemplo, a gente vai ter mais clusters, porque a gente vai ter, né, uma densidade populacional maior. Então, eles fazem a seleção aleatória desses pequenos conglomerados, e então, para então fazer... eu falei IBGE, né? Talvez tenha que ser Datafolha. É só para trazer como curiosidade mesmo, eu não tenho dados muito técnicos sobre isso, mas é mais ou menos isso que acaba acontecendo quando eles vão fazer, por exemplo, pesquisa eleitoral. Tá? Então, eles selecionam aleatoriamente com base nesses pequenos conglomerados aí, que reúnem um tamanho de população mesmo. Então, só trazendo de volta a desvantagem, então, como a gente vai ter pessoas em cada bairro, né, as pessoas mais ou menos de um mesmo estado socioeconômico, a estatística deve levar esse tipo de amostragem em consideração. Então, realmente, ver aí se a gente está trazendo viés com relação a isso, se sim, então, existem algumas maneiras na estatística em que a gente consegue compensar, e é mais ou menos isso. Tá? Agora eu vou trazer para vocês os tipos de amostragem não probabilística, e aqui a gente está chegando um pouco mais na vida real da pesquisa básica. Então, aqui eu vou trazer o método Snowball, ou bola de neve, né? Que ele é comumente utilizado quando a gente tem uma população-alvo que é de difícil acesso. Então, por exemplo, quando a gente estuda pacientes com doenças raras. Como eles são pacientes com doenças raras, eles são poucos, né? Então, é mais difícil, né, a gente ter acesso a um número grande desse tipo, desses pacientes. No geral, a gente vai acabar tendo um primeiro acesso a poucos participantes, mas o que acontece com doenças raras é que os pacientes se conhecem, né? Eles trocam experiências. Então, esses poucos participantes que a gente vai coletar no início vão indicar outros, que vão indicar outros, que vão indicar outros. Então, esse é o método. Então, assim, o tamanho amostral vai crescendo, né? Então, esse é o método Snowball de amostragem. E, por último, eu vou trazer a amostragem por conveniência. Então, na amostragem por conveniência, a seleção vai acontecer de acordo com o que é viável para o pesquisador. E isso acontece porque a gente frequentemente tem recursos limitados. Infelizmente, a gente acaba fazendo, no geral, amostragens por conveniência, especialmente dependendo da nossa pergunta de pesquisa. Tá? Para algumas perguntas de pesquisa, é mais comum a gente buscar e conseguir fazer outros tipos de amostragem, especialmente quando a gente fala mesmo de populações clínicas, né, que a gente tem fácil acesso aí a um hospital, a uma clínica, ou mesmo quando a gente quer lidar com crianças, então a gente tem fácil acesso, especialmente, isso acontece bastante na UFBC, né, na Neuro, a gente tem fácil acesso a algumas escolas, então a gente consegue fazer esse tipo de amostragem mais aleatória, mas no geral a gente não consegue. Muitos grupos de pesquisa não conseguem. Então, às vezes, a própria escola não tem algumas escolas não respondem, né? Ou é mais difícil, existe aí uma limitação, porque às vezes pais não aceitam, né? Que as crianças sejam sujeitos de pesquisa, sejam voluntárias. Então, frequentemente, a gente vai acabar fazendo a seleção de acordo com o que é viável para o pesquisador. Como consequência disso, a maior parte da pesquisa feita no mundo, isso não é exclusividade do Brasil, a maior parte da pesquisa feita no mundo é feita com alunos de pós-graduação ou alunos de graduação, tá? Porque são os alunos que estão ali disponíveis para a gente fazer essa pesquisa. Talvez, se a gente tentasse buscar pessoas fora desse meio, talvez não, isso de fato acontece, quando a gente tenta buscar pessoas fora desse meio, a gente vai demorar muito para conseguir finalizar essa pesquisa, então vai ficar com a pesquisa por muito tempo em aberto. Então, a gente acaba selecionando ali essa população mesmo.
Então, por exemplo, e se a gente quer estudar idosos? Gente, acaba sendo os avós, às vezes os pais dos pesquisadores, dos alunos, dos professores. Então, são as pessoas que acabam chegando para a gente. A mesma coisa quando a gente quer estudar criança. Muitas vezes a gente acaba coletando, quando a gente não vai fazer essa amostragem em escola, né? A gente vai acabar coletando as crianças que a gente conhece. Então, são os nossos irmãos, filhos e vizinhos, mas então a gente frequentemente faz essa amostragem por conveniência. A gente, como eu falei, esse tipo de amostragem não é probabilística, né? Então, não seria o ideal. Então, sempre que a gente faz esse tipo de amostragem, a gente tem que pensar se essa amostra é satisfatória. Tá? Não tem, apesar de não ser o ideal, não tem um problema exatamente muito grande em você fazer uma amostra por conveniência, mas a gente sempre tem que pensar se essa amostra está sendo satisfatória. Então, para essa pergunta de pesquisa, a gente tem que sempre pensar se para essa pergunta de pesquisa, as conclusões que a gente vai conseguir tirar vão ser semelhantes às conclusões que resultariam de uma amostra de fato probabilística. Então, se as conclusões que a gente está tirando vão ser apropriadas para a nossa população-alvo, né? Então, como eu falei, por exemplo, no exemplo dos estudantes, a gente tem que pensar se a gente vai poder generalizar esse estudo que a gente está fazendo majoritariamente com alunos de graduação, quando não é a nossa intenção, se essa característica ela está ali em toda a população, né? Vamos dizer que a gente quer acessar uma população jovem, mas muitos jovens não estão na universidade. Então, será que aquilo que a gente está estudando vai mudar se a pessoa está ou não na universidade? E então, as conclusões que a gente tiraria obtém uma amostra com mais pessoas fora da universidade. Muda? E se sim, a gente tem que pensar que a população vai ser sempre delimitada, a generalização vai ser sempre para a população que a gente delimitou no estudo. Tá? Isso é parte importante. Nem sempre isso é levado em conta, mas eu estou aqui para fazer vocês terem noção disso e vocês, por favor, levarem em conta, tá? Porque isso é muito importante. A gente não pode pensar que a gente está estudando uma população que a gente não está. A gente tem sempre que trabalhar com o que a gente de fato está estudando. Não tem problema a gente ter amostras tão estritas, né? Mas a gente tem que ter noção de que a gente vai estar generalizando apenas para populações semelhantes a ela. Então, para concluir, eu vou trazer aqui o fato de que a gente frequentemente tem recursos limitados. Então, o ideal seria fazer sempre amostras, tipo de amostragem probabilística, mas a gente tem recursos frequentemente limitados. E a gente tem que lembrar que a inferência estatística, que eu não vou explicar aqui, como eu já falei, vocês vão ter aula disso no bloco de estatística, mas essa inferência ela se baseia na premissa de que foi utilizada uma amostra probabilística. Então, a gente tem sempre que ter em mente que a gente precisa recrutar participantes de modo a ter a amostra mais representativa possível da população-alvo. Então, eu termino essa aula por aqui e eu vou voltar aqui agora para a reunião para perguntar se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem discutir alguma coisa, querem que eu volte em algum slide, podem ficar à vontade para levantar a mão, colocar alguma coisa no chat. Tem pergunta?